Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a live que acontece toda semana no Telegram do Mosaico Premium, que é a live do resumo da semana. O que aconteceu, os drives, tudo que impacta. E também um panorama para o que pode acontecer na próxima. Então, não perca esse vídeo, porque se você ele é um resumo dessa live. Então, se você se interessar e gostar, fica o convite para você participar conosco lá no Mosaico Premium, onde está a live da semana passada e a desta semana que estou postando agora. Roda a vinheta. Vamos conversar um pouco sobre a semana. A semana foi bem interessante, né? Acho que deu para vocês perceberem bastante como me comporto aí com o mercado. Tô tentando mostrar 100% do que eu faço no mercado aí no Mosaico, né? Eu tenho algumas obrigações aí com a gestão também, né, que eu tenho que fazer, mas tô tentando trazer uma visão mais profissional da coisa. Espero que vocês estejam gostando. Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Cadê vocês? Estão aqui. Iniciar a gravação, compartilhar a tela. Vamos começar do começo. Então, acabei dando um spoiler aqui, né? O que rolou na semana, né? Vamos fazer nossa apresentação. Bom, algumas coisas foram importantes. A gente começa uma semana tendo essa grande dúvida. Eu até postei isso para vocês, eu traduzi, né? Não ficou tão legal. Então vai ter que ser em inglês mesmo. Vai forçar um pouco do inglês dos senhores aí, mas acho que vai ser o suficiente, né? É, Veja bem, vocês estão vendo minha tela aí? Só confirma isso para mim, por favor. Tá todo mundo vendo a tela? Sim, Show. Maravilha. Então, onde nós estamos? Essa, pessoal, não tenha dúvida, é a maior pergunta que todo mundo está se fazendo, tá? Então, a gente está onde, né, efetivamente no ciclo? A gente está em subindo a inflação e diminuindo o crescimento, subindo a inflação e acelerando o crescimento, diminuindo a inflação e acelerando o crescimento, ou diminuindo o crescimento e desacelerando a inflação, né? Onde que a gente está, né? Qual parte aqui desse quadrante que a gente está? E, cara, isso foi a base para um pensamento que eu trouxe para vocês desde a semana passada, né? Na última live a gente falou sobre isso. Eu comentei com vocês na última live que essa é a tônica do que está acontecendo e o mercado tem se desenhado como background em cima disso. Então, isso é o fator determinante, né? Ou até mesmo determinístico para botar muito preço, né? Então veja que é importante, sempre foi, sempre vai ser importante entender que, cara, o preço ele é uma variável que, entre algumas aspas, condensa uma porrada de opiniões. Então o preço é uma variável que traz consigo uma porrada de, entre aspas, né? Vou botar assim para ficar mais fácil a fala. Ele traz consigo uma porrada de informações. Então, em cada ciclo que a gente vive, a gente vai ter uma informação, não adianta, né? Então, quando a gente olha para o ciclo, a gente olha gold, né, ou seja, ouro e commodities, com mais volatilidade, emergent bond spreads, que são os bonds, né, da gente aqui, da China, da México, etc., sendo mais tomados, por exemplo. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Onde eu quero chegar? Perceba que o preço desses ativos vão meio que determinar para a gente onde que a gente está, né? E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essa imagem, ela consegue condensar muito bem. Então, o grande debate essa semana, ele ficou na minha cabeça, né? Eu acho que traduzir no mercado, né? Ele ficou por volta, né? De algo aqui, né? Onde que a gente está, né? Então, o grande debate é: a gente estava aqui, migrou para aqui, ou foi para aqui, ou voltou para cá, ou veio para aqui. Então, a gente usa um pouco das informações para tentar responder isso aqui. E é o que eu vou me propor fazer hoje com vocês aqui, tá? Então, hoje a gente vai entender como foi a semana, evidentemente, e aí meio que entender, olha, a gente está por aqui, então na semana que vem poderá acontecer isso. Não necessariamente vai acontecer, mas eu falei para vocês, né? Poderá acontecer. Então, a gente starta uma semana de olho nessas variáveis aqui. Acho que esse é o pano base para a gente, né? Como assim um pano base, Cis? Quando a gente olha para essas variáveis, a gente tem, a priori,
surpresas com indicadores cada vez menores, né. Então, o que que é isso aqui, Assis? Basicamente, pessoal, espera-se uma inflação X nos Estados Unidos, ela vem X mais 2, né, então isso é um fator de surpresa ascendente, né. Então quando a gente olha com calma isso aqui, percebe que as expectativas em termos de surpresa estão todas sendo condensadas, ou seja, todas convergindo para uma mesma região, né. Que isso significa, né? Que isso significa? Isso significa, a grosso modo, então isso significa que os fatores de surpresa, eles foram, entre aspas, "anulados", né. Ou seja, a trajetória ela está meio que desenhada, não há nenhuma surpresa no horizonte relevante. Então, todos os dados que ajudam a convergir para esse fator de surpresa, eles estão vindo em linha, estão vindo ok, o mercado não está sendo pego no contrafluxo, e está fazendo com que ela segure esse nível de atividade. E aí, quando a gente olha sobre perspectiva, a gente tem que dividir a China, né, em curto prazo, um prazo mais longo, né, longo prazo em termos de drives de crescimento, né, então você tem ali supply side reforms, que aí quando você vai olhar para isso, é infraestrutura, são os financial systems, né, os OpenAS, os product. Então, quando a gente olha para a China, a gente tem que, por isso eu falei, China é difícil de analisar, porque existem várias Chinas dentro da China. Mas quando a gente olha para China, de forma geral, é uma China que vai se segurando. Então, eu brinco muito, né? Se o Ocidente fizer o trabalho de casa, a gente continua em URSCOM, né? Só não pode estragar o trabalho de casa do Ocidente. Então, é uma China que ainda tem um downgrade em consumo, né? Ou seja, está com uma nota de queda em consumo, está caindo em consumo, né? E a gente vê isso pelo CPI, pelos retail sales, né? É uma China que está vivendo sobre, entre aspas, política de estímulo, né? Então a estabilidade está vindo daí, ok? E é uma política, obviamente, que você acaba aumentando o fiscal e etc, etc. Então, quando a gente olha para a China, é o que eu falei, né? A gente tem, em termos de dado, era para a gente estar com um crescimento de China mais ou menos aqui, né? Mas como tem os estímulos, a gente acaba deixando isso artificialmente aqui em cima. Por isso que ninguém toma petróleo de fato, né? Ninguém toma minério de fato. O que acontece é que o mercado vem fazendo preço, minério vem fazendo preço, etc., em cima de sazonalidade, ou seja, são movimentos sazonais, não é um movimento estrutural de fato, né? Não é um movimento de atividade propriamente dito. Então esse é o background que a gente tem na semana, né? A gente está com isso aqui na cabeça e a gente vem para a semana, né? E aí o que muda, né? Tudo, porque o mercado até terça-feira tinha esse background, então até terça-feira vocês perceberam lá no Mosaico Premium, né? Que eu operei um determinado risk-on, então fiz algumas vendas de dólar Brasil. Evidentemente, a gente tem que abrir muitas aspas aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar de dólar Brasil especificamente. Mas olhando lá para fora, estava muito mais comprado em petróleo do que vendido, né? Eu estava vendendo Bund muito mais do que comprando. Desculpa, comprando Bund muito mais do que vendendo. Então eu estava operando esse cenário que é um cenário de Goldilocks, assim, em termos de atividade, né? Não tá nem frio e nem quente, nem morno e nem frio, tá ok. Então se tá ok, a gente continua, né? Então a semana até terça-feira foi isso. Quarta-feira a gente começa a botar um pouco de price action em cima do CPI, né? E aí o mercado traz várias narrativas para o CPI, várias, né? O que era consenso no CPI dos grandes bancos, né? Eram os carros. Então o mercado esperava uma desinflação nos carros, que já vinha acontecendo, né? Então, novos carros ia segurar um pouco, mas carros usados ia deflacionar. Tanto o Goldman quanto o Bank of America atribuíram isso, né, como um fator, ok, de desinflação, né? E, evidentemente, a gente tem algumas outras coisas em serviços que iriam inflacionar, né? Então, quando a gente olha o core de serviços, uma coisa que iria puxar significativamente falando, estaria dentro de aluguéis, né? Então, quando a gente começa a olhar para o setor de aluguéis, mais uma vez, uma coisa que desculpa, inflacionar, né? Que ia continuar inflacionando, perdão, ia se manter. E dentro de serviços, perdão, né? O que ia puxar era o transporte, né? Ou seja, serviços atrelado a transporte, logística, que é por uma coisa de sazonalidade, né? Então a gente sabe que esse período agora normalmente tem essa sazonalidade nos Estados Unidos. Então não foi só o Goldman, desculpa, o Bank of America, o Goldman também projetou isso, né? Ele projeta uma pequena sazonalidade aqui de 0,4, ligeiramente abaixo da média, mas ainda sim puxando, né? E aí, de forma
totalmente pragmática, pessoal, a gente tem um core de bens aliviando, que era o consenso, ok? Ó, um core de bens aliviando, só que um core de serviços puxando o que dava a entender, né, quando a gente tira aluguéis e tudo mais, que realmente, né, serviços ia puxar. Então o mercado tinha essa cabeça para serviços, né? Que era a cabeça base, né? Era o background que a gente tinha do mercado. E aí, cara, quando a gente vai olhar isso num mapa de calor que o mercado estava esperando, não tem muito choro, né, pessoal? O mercado estava esperando, quando a gente olha o mapa de calor, isso que eu acabei de escrever para vocês. Então, olha, aluguéis vai manter, transporte que vai puxar, e aí, obviamente, food, né? Ou seja, e aí food, por food você entende tanto a commodity, mas alimentação fora de casa, serviços, tá? Ia puxar também significativamente. E a realidade bateu na porta, né? Então a gente vai ver aqui o que o mercado estava esperando, né? A Bloomberg ela faz essa distribuição aqui para a gente. Então realmente houve um rotation, né? O mercado realmente rotou. Isso foi um bom indicador para mim, para eu perceber que tinha rotação e eu fazer alguns outros trades em petróleo. Brasil, por exemplo, também foi um excelente lead para mim. E aí quando a gente abre, né? Eu tirei esse print ontem. Quando a gente abre isso aqui, fica evidente, né, pessoal? Olha aqui, ó. Qual que é o setor que o mercado vai tomar, né? Estava bem depreciado em small caps. Consumo, né? Então a gente olha para as empresas de consumo, todas subindo, né? Todas, absolutamente todas subindo, o que explica muito bem o rotation que a gente viu, né? Então a gente viu o rotation aqui, né? De small caps para small caps e de techs para small caps, né? Esse rotation ele aconteceu, né? E é algo que eu já vinha comentando e tal. E aí, quando a gente vai olhar meio que separadamente, ontem a gente viu um SP500 meio que caindo, né? Caindo ali os potes, né? Seus 0,76%. E você fala, ué, Assis, mas como assim estava caindo, né? Com esse sentimento tão bom? Porque quando a gente vai olhar dentro do SP500, quem estava puxando são as 7 mags, né? E tal. Mas quando a gente olha para as outras 590, que eu falei com vocês, já, olha, vamos ficar de olho nas outras 590. Na última live eu falei isso, por isso que é importante vocês acompanharem essas lives aqui, né? Eu falei com vocês, olha, vamos ficar de olho nessas outras. As outras subiram. Então a gente teve até outlier subindo 8%, né? Então na média, elas subiram algo próximo a 2%, as empresas, na média, né? O que significa isso? Que quando a gente vai olhar os subíndices, né? Cara, House subindo muito, Liquid, bancos líquidos regionais subindo muito, né? Bastante, pessoal. Tá vendo? Quando a gente vai olhar uma coisa que apanhou muito, né, na variação anual e que foi um outlier subindo bastante, justamente as empresas de inflation comeback, né, aquelas que sofrem com a variação da inflação. Então, olha isso aqui, né? Então, quando eu olhei para isso dentro do painel, né, olhei dentro da Reuters, falei, cara, não tem choro, né? Hoje vai ter rotation para as empresas que se ferraram. Quando a gente olha para as mega caps de tech, apanharam, né? Então tá aqui. E aí as que estavam vindo apanhando o ano todo foram as que brilharam, né? Principalmente House. Então o mercado faz essa rotação. E esse é o pano de fundo da semana. A semana, eu acho que o grande embate foi esse, né? E aí a gente tem isso lá fora, cara. Então é um mercado que agora cimentou os cortes do Fed, né? É um mercado que já não tem tantas dúvidas se vai ter corte ou não. Deixa eu puxar aqui na Reuters, Rates Probability. Então, puxando aqui na Reuters, o mercado já não tem muita dúvida se vai ter ou não corte. Já botou na trajetória aí do Fed 2 cortes, né, até novembro, around the world, né, em volta do mundo. Porque quando a gente olha, por exemplo, para o Reserve Bank da Austrália, o Banco da Austrália, ele vem numa postura mais hawkish, né, ao longo dos, dos dias, né? A gente pode ver aqui até o valor de face, né? O valor de face dos títulos aqui, ó, eles estão subindo, né? Ou seja, o mercado desconta um pouco do que veio descontando. E aí, se a gente pegar um gráfico aqui rapidamente, só para vocês verem um ano, olha só que bacana, vamos lá, chart. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a yield, tá bom? Tá subindo, faz um pullback significativo em alguma região boa, a gente compra, leva, tá subindo, volta. Então, assim, né? É o que eu já expliquei para vocês, né, pessoal? Eu já falei para vocês como que a gente opera, né? Ou como que vocês deveriam operar, né? Sempre observando que existe um movimento estrutural. Então, existe esse movimento estrutural que eu chamo de vetor, certo?
E o que a gente faz no intraday é, beleza, aqui eu não compro, mas aqui eu compro. Então, isso é a minha cabeça para a semana que vem. Eu acho que semana que vem a gente vai estar muito ancorado nisso. É uma semana em que a gente vai ver um mercado botando o preço, né, nisso e precificando o ciclo, né? Então, quando a gente olha para ciclo, isso é muito importante. Quando a gente olha para ciclo, a gente está olhando. A gente teve o Boletim Focus, que traz um guidance complicado, né? Então, acho que o próximo Boletim Focus vai ser um pouco mais tranquilo. Só que esse Brutal Sales ele acaba estragando um pouco da festa. Por isso que perdeu 400 para mim. A gente teve essa questão do CPI que ajudava, mas eu falei isso muito para vocês. Né? Eu falei, cara, esse Brutal Sales acho que vai fazer a gente estragar a festa, né? Expliquei, e esse foi meu resultado semanal, né? Aqui é na Apex, então o dia que eu sangrei lá que vocês viram, né? Não teve como. E aí hoje foi bem melhor, né? Lá na Apex. E Brasil, sem muito mistério, mas eu fiz questão de botar a taxa de performance justamente para vocês verem isso aqui, né? A gente não ganha sempre, né? 60% das vezes eu ganho, né? Foi o que eu falei para vocês. Na semana foi isso. Só que eu tento sempre ganhar de pai e perder de colher, né? Eu acho que os microfones estão liberados. Pessoal, é só abrir o microfone se quiser perguntar algo. Fala, gente. Boa tarde, Boa beleza? tarde, Diego. Fala, Diego. Querendo só dar um adendo aqui, tipo, sou muito leigo em macroeconomia, tudo que o Assis está falando aí para mim é muito novo. Primeira vez que tenho contato com uma pessoa igual a dele, que tem um conhecimento grande assim, nessa parte. E só vim agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui no grupo, pela oportunidade de estar no Mosaico, conhecendo e aprimorando, e para falar que eu tô dentro da próxima mentoria aí. E tamo junto. Obrigadão. Oh, obrigado, Valeu o Diego. feedback, valeu. Opa, boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim, Cairo. Tamo. Ô, Assis, então, Assis, eu queria te perguntar, em questão assim relacionada às eleições lá nos Estados Unidos, a Bolsa não está precificando muito isso, ainda mais em relação à sanidade do Biden. Você acha que isso aí não interfere, não, alguma coisa em relação ao preço na Bolsa dos Estados Unidos, cara? Vamos lá, é uma boa pergunta. Cara, a gente precisa sempre no mercado, a maior dificuldade de qualquer trader, ele vai ser, obviamente, Evitar separar o o que... ruído. Excelente, você acabou de falar uma coisa certa. É você limpar ruído, né? Verdade. Eu acho que é Obrigado isso. pela resposta. E eu concordo com você também em referente a esse mercado aí, tá muito chiliquento, o mercado aqui nacional, aqui, quando esses caras ficam falando aí, o Haddad, o Lula aí, que, nossa, pelo amor de Deus. Apesar Tá deles muito falar muita chiliquento. abobrinha, mas, nossa, também não é pra Tá tanto, né, muito... cara? Eles começar a falar, o negócio, o dólar sobe. Nossa. Então, e hoje o Haddad veio com um tom, né? Deixa eu pegar aqui na Reuters para mostrar para vocês. Hoje o Haddad veio com um tom muito bom, cara. Né? Bom, ruim, cara, é a minha opinião, né? É o que eu falo. Muitas pessoas dão opinião, mas eu clico, né? Eu ponho dinheiro na brincadeira, né? Opinião por opinião, eu quero ver quem põe dinheiro. Então ele falou uma coisa muito boa que ele fala, né? A indignação do Lula com o Banco Central está no passado, is in the past. Nós acreditamos, né? Na equipe, no Banco Central de forma geral. Então ele trouxe uma narrativa muito boa, cara. Eu achei por isso que eu falei. Eu estava com o pessoal da consultoria, né? Que eu fico com eles lá diariamente, operando, compartilhando a tela e tudo mais. Eu falei para eles, pessoal, eu vou falar uma coisa que eu tô surpreso com o que eu vou falar. Que é justamente o Haddad sendo o cara mais sensato. Né? O Haddad é o cara mais sensato. Então, eu acho que o mercado deu uma exagerada. Vou confessar para vocês, eu acho que o mercado deu uma boa exagerada aí. Acho que não precisava de tanto, né? Mas, beleza. E a gente perdeu a festa dos 400 de novo, né? Não tem choro nem vela. Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar então? Vocês não tiveram nenhuma dúvida sobre a semana? Operaram todo mundo bem? Todo mundo rico aí? Uhum. Então tá bom. Então vou encerrar aqui. Tava até comprado nesse dia, eu tomei até um stop, eu acho. Esse dia foi o dia que eu falei que não tinha muito prêmio para o índice subir, né? Informações que eu trouxe. Eu acho que o grande drive agora está aqui, né? Nesse rotation que eu comentei com vocês, a famosa caixinha. Então ele tem todo esse espaço ainda para subir, certo? Mas aí estão as assimetrias. Beleza, então. Vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira a gente está de volta lá no Mosaic Premium. Se eu vir alguma coisa interessante, eu vou mandando. E peço a todos que compartilhem o Mosaic com todo mundo.
Se quiserem compartilhar a live depois também pode compartilhar, a gente posta lá. E quem quiser aprofundar mais coisas de saúde, etc., tem o formulário lá da mentoria. Depois o Paulo passa lá melhor também. E é isso aí, pessoal. Agora vamos aproveitar o sextou, Convidar né? os amigos, né? Pro Mosaico, se estão gostando, né? Prêmio. Sim, também tem isso. Verdade. Preciso aprender a fazer marketing. Vou fazer o Diego me recomendou o Pablo Marçal. Vou fazer uma mentoria com ele. Falar, o Pablo Marçal me ensina a fazer marketing. É verdade. Mas brincadeiras à parte, é isso. Qualquer dúvida, pessoal, é só mandar no meu privado. Num tempo hábil aí, eu vou respondendo a todos. Novamente, quero agradecer a todos a confiança, o carinho com o nosso trabalho. Estarei colocando até hoje, no período da noite, a gravação dessa live. Ok? Obrigado. Valeu, pessoal. Fui.